Olá pessoal, a graça e a paz de Jesus. É com muita alegria que hoje nós daremos início a mais uma série de mensagens da Ibicinos com o título Jesus é. E é um título bastante sugestivo para que reflitamos e pensemos juntos sobre o que de fato Jesus é, o que ele representa para nós. Eu lembro daquele episódio em que o Senhor Jesus se reúne com os seus discípulos e pergunta para eles o que estão dizendo por aí a respeito do Filho do Homem. E eles respondem coisas que as pessoas falavam a respeito de Jesus. Mas num determinado momento desse diálogo, Jesus olha para eles e diz e pergunta: e vocês? O que vocês dizem a meu respeito? Ou o que eu sou para vocês? E esse é o fator determinante nas nossas vidas como cristãos e como pessoas que servem a Deus. O que Jesus representa para nós? Eu costumo dizer que a saúde de uma igreja é definida por sua cristologia, ou seja, a doutrina de Cristo que é ensinada e pregada no púlpito dessa igreja. A nossa cristologia vai determinar o quão saudáveis nós somos como cristãos, como igreja, ou se temos algum desvio doutrinário, até mesmo ao ponto de nos tornarmos uma seita, uma heresia, como nós vemos tantas por aí. E esse é o ponto que nós podemos sempre avaliar, o que essa determinada heresia ou seita ou grupo de pessoas, melhor dizendo, o que esse determinado grupo de pessoas diz e pensa a respeito da pessoa de Jesus. Nós vamos embarcar hoje numa reflexão bíblica, analisando vários textos bíblicos e pensando sobre o que Jesus é. E eu gostaria que você imaginasse a resposta dessa questão como nos é proposta na imagem de uma máquina de escrever, onde estamos iniciando um texto. Se essa máquina fosse tua, se esse texto fosse teu, o que você colocaria nesse papel? O que Jesus é para você, para o que ele representa na sua vida, o que ele é para nós? E o primeiro texto que nós vamos analisar é um dos principais textos dentro daquilo que nós consideramos a doutrina de Cristo, a cristologia. E se encontra em Colossenses, no capítulo de número 1, versículos de 15 até o 20. Lembrando que a epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, ela é um tratado cristológico. A pessoa de Cristo é trabalhada em todas as epístolas do apóstolo Paulo, bem como os demais livros do Novo Testamento, porém, quando nós chegamos em Colossenses, nós temos aqui um teor totalmente cristológico. Se você quer entender quem é Cristo, você recorre a Colossenses. Então nós vamos ler esse texto que está no capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 20. Se você puder acompanhar a leitura, o texto vai estar aí na sua tela. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o primogênito é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. É um texto que pode ser lido em formato de louvor a Deus, e de fato há indícios de que trechos
como este aqui eram lidos na liturgia do culto do primeiro, segundo século da igreja cristã. Eram textos que eram considerados e que são considerados louvores a Deus e que devem sempre ser entoados por nós e entre nós. Aqui nós vemos qual era a relação da igreja primitiva com Cristo, ou melhor, como que a igreja primitiva via a pessoa de Jesus. E nós vamos trabalhando esse conceito nos próximos minutos e nas próximas mensagens dessa série, falando sobre quem Jesus é. Jesus é. E em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que Jesus, ele é o cumprimento das profecias. Nós vamos encontrar muitas profecias, inúmeras, centenas de profecias, alguns estudiosos chegam a afirmar, se referindo à pessoa de Jesus no Antigo Testamento. A Bíblia, esse livro que nós usamos, ele é dividido em duas partes principais, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é tudo aquilo que acontece antes do nascimento de Jesus. O Novo Testamento já inicia as suas páginas contando a história do nascimento de Jesus, o Filho de Deus, e o seu ministério, início da igreja, o período das cartas, que é a correspondência entre os líderes e as igrejas, e o último livro da Bíblia, que é o fechamento e o final de todas as coisas, Apocalipse. Então, essa é a divisão principal que nós encontramos na nossa Bíblia, Antigo e Novo Testamento. E o Antigo Testamento, ele anuncia a chegada do Messias, muito mais do que nós imaginamos. Existem muito mais textos proféticos ou messiânicos a respeito de Jesus, óbvio, né? Quando nós falamos messiânicos, estamos nos referindo ao Messias, à vinda do Messias. Tem muito mais textos messiânicos do que nós imaginamos. E uma leitura cuidadosa vai nos mostrar que Jesus é presente em várias profecias do Antigo Testamento. Já no início da Bíblia, quando você abre em Gênesis e você lembra daquele momento em que Deus ele executa uma disciplina sobre o homem e a mulher, Adão e Eva, devido à sua desobediência, logo em seguida Deus também faz a promessa de um Redentor, de um Salvador, que muitas vezes não é notada, não é percebida no texto. O Senhor diz para a mulher que vai colocar inimizade entre ela e a serpente, e que a serpente vai ferir o calcanhar do descendente da mulher, mas o descendente da mulher vai pisar a cabeça da serpente. E esse texto ele se torna claro em Apocalipse, quando diz que por fim foi vencido o diabo, que é a antiga serpente. E quem que fez isso? Jesus. Jesus, ao ser crucificado, ele é ferido no seu calcanhar, figurativamente falando, mas ao ressuscitar dentre os mortos, ele pisa na cabeça da serpente e vence o pecado e vence a morte. Nós vamos ler também exemplos como o descendente de Abraão, que Paulo insiste em falar que não é plural, é singular, o teu descendente, falando de Jesus. Nós vamos nos lembrar que dos filhos de Jacó, Judá recebe uma promessa, que é a promessa de que da sua linhagem, da linhagem de Judá, teria um personagem que teria na sua mão o cetro e o reino jamais sairia de sua mão, e que é chamado também de leão da tribo de Judá, um título que é atribuído a Cristo. Nós vamos nos lembrar de Moisés, que fala ao povo que posteriormente Deus lhes daria um líder semelhante a ele, que seria profeta como ele, e a esse líder eles deveriam ouvir. Há promessas sobre Davi, sobre a família de Davi, sobre a linhagem de Davi, a raiz de Jessé, que era o pai de Davi, e tantas outras promessas que nós vamos encontrar referindo-se a Cristo no Antigo Testamento.
Você chega em Isaías, principalmente, e encontra vários textos messiânicos em Isaías. Você encontra a respeito do servo que é sofredor, daquele que é o homem de dores, daquele que levou sobre si as nossas angústias e as nossas dores, aquele também que é o menino que nasceu, que deveria nascer e que o seu nome seria Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Isaías também nos profetiza a respeito de um menino que teria o seu nome de Emanuel, não no sentido próprio de que Jesus fosse chamado de Emanuel, o seu nome era Jesus, mas ele é Emanuel no sentido da aplicação desse nome, porque Jesus está conosco, e ele disse isso, estarei com vocês até a consumação dos séculos. E o Emanuel significa Deus conosco. E os evangelistas perceberam isso ao registrar a história de Jesus e disseram, e ele será chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Existem promessas que falam a respeito do seu nascimento, que deveria ser um nascimento a partir de uma virgem. Existem promessas que falam, profecias que falam que ele iria ir para o Egito e depois do Egito seria chamado. Deus disse, do Egito chamei o meu filho. Existem profecias que falam que ele nasceria em Belém. Os magos vindo do Oriente procuraram em Jerusalém, queriam saber onde deveria nascer o recém-nascido rei dos judeus. E Herodes, o grande rei na época, procura os escribas, os fariseus, os líderes, os especialistas na lei e indaga deles onde deveria nascer. E eles comprovam, olha, a palavra de Deus nos mostra que é em Belém de Judá, né? Belém Efrata, que não é de modo nenhuma a menor entre as cidades de Judá, porque de ti virá o Salvador. Também as profecias nos mostram que Jesus habitaria na região de Nazaré, na região da Galileia, na cidade de Nazaré, na Galileia. Ele seria chamado de Nazareno e iniciaria o seu ministério justamente às margens do mar da Galileia, porque as escrituras dizem que a terra que andava em trevas viu a luz, ou seja, no exato momento em que Jesus começa o seu ministério, na província da Galileia, a terra dos gentios, a Galileia dos gentios, região considerada como região de pecadores, que os próprios especialistas na lei não acreditavam que poderia vir alguma coisa boa de lá. Natanael disse isso, pode vir alguma coisa boa daquela região, e Jesus inicia ali o seu ministério fazendo então a luz brilhar entre as trevas. Nós vamos encontrar inúmeros textos, inúmeras passagens que apontam para Jesus como o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. E eu quero ler um texto com vocês que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, e versículos 26 e 27. Lucas 24, 26 e 27. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Essa porção da Escritura, essa passagem que eu acabei de ler, é aquele episódio no capítulo de número 24 de Lucas, quando 2 discípulos estão se distanciando de Jerusalém e rumando a uma cidade chamada Emaús. E o Cristo ressurreto encontra eles pelo caminho, encontra com eles pelo caminho e os acompanha num determinado trecho da jornada. E vai indagando e perguntando a eles por que eles estão tão tristes, o que está acontecendo. E aí eles se impressionam e dizem: tu és o único que não sabe das coisas, dos acontecimentos desses últimos dias? Jesus, ele era um grande profeta, ele era um homem bom, mas o mataram, né? Algumas mulheres até disseram que viram ele, que ele ressuscitou, mas enfim, nada disso se comprova e tal, e nós estamos tristes por causa disso. Estou aqui parafraseando um pouco o texto. E aí Jesus para e diz: como vocês são lentos
como vocês são tardios para entender todas as coisas que estão escritas. E aí dizem para eles: vocês não sabiam que era necessário que o Cristo sofresse, padecesse todas essas coisas para que entrasse na sua glória? E aí, começando por Moisés, ele vai passando por todas as escrituras e mostrando para eles, né, tudo que deveria se cumprir a respeito dele no Antigo Testamento e nas escrituras. Então, a gente pode dizer que Jesus, ele é o cumprimento de todas as profecias. E o que nós podemos hoje tirar de lição para nós? Que nem todas as profecias a respeito de Jesus se cumpriram, algumas ainda vão se cumprir. Muitas delas que falam a respeito de um porvir, de um futuro, assim como todas essas profecias do Antigo Testamento se cumpriram nele, agora, nele, quando inicia o seu ministério terreno, agora nós o esperamos, mas não o esperamos mais como o homem. Nós o esperamos como aquele rei anunciado em Apocalipse, o rei vitorioso que virá sobre as nuvens e que nos levará. Então, se nós afirmamos que Jesus é o cumprimento das profecias, nós precisamos ficar atentos, porque algumas delas ainda estão para se cumprir e nós precisamos fazer parte do cumprimento de todas essas profecias. Podemos também afirmar que Jesus é o centro de toda a Bíblia. Jesus é o centro de toda a Bíblia. Jesus é o centro de tudo. Muitas pessoas encaram e enxergam em Jesus um personagem da história, seja da história secular, o Cristo histórico, o Jesus histórico, como costumamos chamar, ou seja na história bíblica. As pessoas enxergam Jesus como um personagem que num determinado momento da história é colocado em cena e que faz, assim como um ator no filme, a sua participação e que depois sai de cena. E para algumas pessoas, inclusive, ele nem é o protagonista, ele nem é o ator principal dessa história. Ele é um dos atores da história. Eu lembro de um livro infantil que estava nas minhas mãos há um tempo atrás, alguns anos atrás, e nesse livro infantil eles trabalhavam com o conceito de heróis e perguntavam qual é o seu herói na Bíblia. E as respostas eram variadas: o meu herói é Davi, o meu herói é Moisés, o meu herói é Josué, e algumas vezes constava também a resposta: o meu herói é Jesus. Como que se nós estivéssemos colocando em pé de igualdade todos esses personagens. Josué, Moisés, Davi, Jesus, e que cada um fosse apenas um personagem. Nós precisamos corrigir isso, que muitas vezes está incutido na nossa mente. Jesus não é um personagem da história. Jesus não é só um protagonista nessa história que é chamada de Bíblia, ou esse agrupamento de histórias, porque muitas pessoas também não consideram isso, que a Bíblia não é um agrupamento de histórias. A Bíblia é um único livro, e embora tenha sido escrita, esse livro tenha sido escrito num período de aproximadamente 1.500 anos, com a participação de possivelmente 40 autores, em 2 principais idiomas, um terceiro idioma que tem algumas pequenas porções, e que acontece num espaço geográfico de 3 continentes, África, Ásia e Europa. Mesmo assim, nós consideramos um único livro, porque do início ao fim desse livro ele conta uma única história. E a única história que esse livro conta é a história da salvação do ser humano, a história da redenção. E essa história da redenção, ela está ligada diretamente, do início ao fim, a um único nome: Jesus. Ele é o centro da Bíblia. Do início ao fim é tudo sobre Jesus. Quando nós entendemos isso, quando nós aplicamos a hermenêutica certa, ou seja, a interpretação correta nos textos,
Nós abrimos a Bíblia nos textos sagrados e nós já não olhamos mais a história como apenas um registro dos acontecimentos do passado. Você não lê o Êxodo como alguém que se preocupou apenas em registrar um episódio de um povo que está preso em uma terra chamada Egito e que vai ser conduzido a uma terra que é a terra da promessa chamada Canaã. Não são apenas fatos históricos, é uma mensagem para nós. Naquele episódio do Êxodo, como nós chamamos, foi instituída a Páscoa. E Deus fala para Moisés que cada família deveria consumir um cordeiro na sua casa, na sua família, e usar o sangue desse animal e passar nos umbrais das portas. Aquela noite o anjo do Senhor ou o anjo da morte passaria, e a família que não estivesse com esse sangue nas portas de sua casa teria o seu filho mais velho, o primogênito, tragado. Mas aqueles que estavam debaixo desse sangue tinham uma proteção, tinham uma garantia. E tudo isso para nós é uma mensagem, não é apenas um fato histórico, porque a Páscoa, essa mensagem do passar, do pular para o outro lado, nos fala a respeito da obra e do sacrifício de Cristo, e que em Cristo nós passamos da morte para a vida. Em Cristo nós estamos debaixo da sua proteção e do seu sacrifício e do seu sangue que foi vertido na cruz. Nós olhamos para Ele assim como João Batista naquele dia olhou e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu citei para vocês aqui apenas um exemplo, e nós poderíamos passear na Bíblia toda ela mostrando que Jesus está nela. Se você olha para o Êxodo e enxerga Moisés como libertador, você precisa lembrar que o verdadeiro libertador é Cristo. Quando nós olhamos para a história de José, que foi o que entrou no Egito, traído pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos, preso, mas ele depois é capaz de salvar os seus irmãos. Nós encontramos isso na vida de Jesus. João 1,12 diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Ele é aquele que é rejeitado, que é traído, mas igualmente é capaz de salvar os seus irmãos. É tudo sobre Jesus. Jesus, ele é o cumprimento das profecias e ele é o centro de toda a Bíblia. E eu quero ler uma passagem com vocês de novo em Lucas 24, só que agora o versículo de número 44, que nos diz assim: e disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Tudo a meu respeito. Jesus é o centro de toda a Bíblia. E por último, e como diz um bom batista, não menos importante, Jesus é o único suficiente Salvador. Talvez você já tenha ouvido essa frase no seu batismo. Talvez essa tenha sido a sua profissão, a sua declaração de fé. Eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Nós ouvimos isso dos nossos pais na fé no passado. Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Nós aprendemos que Ele é suficiente, que Ele é capaz de nos salvar, e nós aprendemos que Ele é o único que pode fazer isso. Existem inúmeros textos na Bíblia que vão falar da singularidade de Jesus. João 14,6 é um exemplo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, um único caminho. Então nós desconsideramos aquela ideia de que todos os caminhos levam a Deus. No sentido de salvação, não. No sentido de salvação, só existe um caminho que é capaz de nos conduzir até Deus, e esse caminho se chama Jesus.
O apóstolo Paulo diz que só há um que é capaz de intermediar, um só intermediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Jesus é o único suficiente Salvador das nossas vidas. Mais um texto de Lucas, só que agora no seu segundo livro, que é chamado de Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e versículo de número 12. Atos dos Apóstolos 4, 12. Um trecho do discurso de Pedro. E ele diz o seguinte: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. É o único nome que é capaz de nos salvar, é o nome de Jesus. Jesus é o cumprimento das profecias, Jesus é o centro de toda a Bíblia e Jesus é o único suficiente Salvador. Você lembra que eu falei há poucos instantes que a Bíblia toda fala de uma única mensagem, que é a história da redenção. E essa redenção ela só se tornou possível porque Deus envia o seu único Filho, como nos diz João 3,16, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Só tem um jeito de ser salvo, só há uma possibilidade de nos livrarmos da ira vindoura, só existe uma maneira de, depois de findarmos nesta vida, termos alegria na vida futura, é estando debaixo do sacrifício de Cristo e reconhecendo Ele como nosso único e suficiente Salvador, como nos ensinaram, como nos falaram os nossos pais na fé, pregadores evangelistas do passado. Essa mensagem precisa continuar sendo anunciada de que Jesus é o único que pode salvar. Porém, o ser humano pós-moderno, ele não sente necessidade de salvação, porque nós vivemos uma era onde o ser humano foi colocado no centro. São os seus desejos, os seus desígnios, as suas vontades que estão em primeiro lugar. E poucas pessoas percebem a necessidade de correção. A Bíblia, ela tem justamente esse papel de nos corrigir. A Bíblia é como um espelho, aquele espelho que nós olhamos pela manhã, ao entrarmos no banheiro, ao fazermos a nossa higiene. Quando há algo errado no nosso rosto, nós contemplamos e percebemos esse erro. Quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos a necessidade de salvação, porque não vamos encontrar algo bom em nós suficiente para nos salvar da ira vindoura. E aí então nós precisamos de um Salvador que seja suficiente para nos salvar. E só existe um, que é Jesus. Outro dia eu li uma frase que dizia: ao ler a Bíblia eu encontrei vários erros, todos eles estavam em mim. Nós precisamos desse Salvador, você precisa desse Salvador. E se você ainda não entregou a sua vida a Ele, não perca o seu tempo, não desperdice a sua vida sem Jesus. Nós vamos continuar meditando sobre essa série de mensagens com esse tema: Jesus é.